povo gosta de mim, gosta do Pelé, gosta do Roberto Carlos e gosta do Lula, independente do que nós façamos. Prepare-se para mergulhar em um lado pouco conhecido do império de Silvio Santos. Após sua morte em 2024, aos 93 anos, o Brasil conheceu não apenas a perda de um ícone da televisão, mas também o mistério que cercou parte de seus bens e propriedades. Mansões gigantescas, carros de luxo, aviões particulares, fazendas e hotéis que ele construiu e cuidou com tanto carinho agora permanecem silenciosos, muitos deles abandonados, fechados e sem destino definido. O que antes era símbolo de poder e grandiosidade, hoje se tornou enigma e curiosidade. A famosa mansão no Morumbi, com seus mais de 2.000 metros quadrados, piscina, saunas, quartos imensos e uma coleção particular de bonecas, permanece trancada, tomada pelo silêncio e pelo mato, sem ninguém se aventurando a habitar o espaço que foi palco de tantas histórias, incluindo momentos difíceis como o sequestro da filha Patrícia. No exterior, a casa de Orlando ainda recebe visitas da família, mas seu uso é esporádico, e muitos se perguntam se a rotina de luxo e exclusividade será mantida. O Hotel Jequitimar, que sempre foi um orgulho pessoal de Silvio, continua em operação, mas sua gestão e o toque pessoal do apresentador se foram. Até mesmo carros que marcaram época e aviões particulares que ele pilotava pessoalmente se tornaram objetos de mistério. Há alguns desaparecidos e outros apenas lembranças do que foi. A divisão da herança, que poderia gerar brigas históricas, foi surpreendentemente tranquila. Mas a curiosidade sobre o que será feito de cada bem persiste, alimentando teorias e questionamentos sobre os destinos do império. Neste vídeo, vamos abrir o baú da história e mostrar detalhes chocantes e luxos absurdos que ninguém se atreveu a tocar, revelando a grandeza e o silêncio que se instalaram após a partida de Silvio Santos. Se você quer acompanhar cada detalhe e descobrir fatos que ninguém contou, inscreva-se no canal e clique no gostei, porque isso ajuda o YouTube a mostrar este conteúdo para mais pessoas que adoram histórias reais e polêmicas, além de apoiar nosso trabalho. Quem puder, ainda pode contribuir com um Super Thanks, ajudando o canal a continuar trazendo revelações exclusivas. E quem não puder, comente qual parte desta história mais te surpreendeu ou chocou. Fique conosco até o final, porque a última revelação sobre os bens abandonados e luxos inacreditáveis vai te deixar realmente impactado. Prepare-se para entrar no mundo dos mistérios, curiosidades e absurdos que cercam o império de Silvio Santos, um legado que continua intrigando, fascinando e deixando todos sem fôlego. Silvio Santos nasceu em 1930 no Rio de Janeiro, filho de imigrantes judeus que chegaram ao Brasil em busca de melhores condições de vida. Desde muito jovem, teve contato com a realidade difícil da cidade e precisou aprender a lutar pelo próprio sustento. Com apenas 14 anos, começou a trabalhar como camelô nas ruas do Rio, vendendo produtos simples, mas chamando atenção pelo carisma, simpatia e principalmente pela voz marcante, firme e cativante, que conseguia atrair clientes e conquistar confiança. Não era apenas um vendedor comum, ele tinha uma capacidade natural de se comunicar com as pessoas, de criar laços imediatos e de transformar simples negociações em experiências memoráveis. Essa habilidade, somada à coragem de enfrentar os desafios de um jovem em um ambiente competitivo, abriu suas primeiras portas para o mundo do rádio, onde conseguiu oportunidades para apresentar programas de pequeno alcance. Apesar do salário baixo e das dificuldades, Silvio nunca se acomodou e sempre buscou mais. Percebendo que a comunicação e o contato direto com o público eram caminhos para crescer. Nos anos 1950, decidiu mudar de cidade e foi para São Paulo, acreditando que ali poderia encontrar chances maiores de transformar sua vida. Em São Paulo, começou a trabalhar em caravanas, sorteios e programas de auditório, experimentando diversas formas de entretenimento e vendas. Com cada experiência, aprendeu a lidar com o público, entender o mercado e perceber oportunidades que outros não viam. A partir daí, comprou um pequeno negócio chamado Baú da Felicidade e iniciou uma trajetória de empreendedorismo que o levaria a expandir seus negócios para o Brasil inteiro. O Baú da Felicidade começou como venda de brinquedos e móveis, mas rapidamente se transformou em um fenômeno de capitalização, promoções e parcelamentos,
mostrando a visão de negócios e a capacidade de Silvio de identificar o que o público queria. Cada passo da sua vida mostrava que ele não se limitava às dificuldades iniciais, mas usava a experiência de camelô para desenvolver estratégias que o diferenciavam dos concorrentes. Essa combinação de carisma, talento, visão estratégica e coragem fez com que Silvio Santos não apenas deixasse a vida de vendedor, mas também se tornasse dono de empresas, de um império de mídia, hotéis, fazendas e muito mais. A trajetória de superação de Silvio é marcada por esforço constante, atenção às oportunidades, ousadia em investir em ideias novas e capacidade de aprender com cada desafio. Mesmo com origem humilde, ele construiu um legado que transformou sua vida e impactou profundamente a cultura brasileira, provando que determinação, inteligência emocional e persistência podem levar qualquer pessoa de origem simples a alcançar o topo do sucesso. O caminho de camelô no Rio até bilionário dono de impérios é uma história de disciplina, visão e paixão pelo que fazia, mostrando que cada obstáculo enfrentado no início serviu como aprendizado e motivação para conquistar não apenas riqueza, mas também reconhecimento e carinho de milhões de brasileiros. A carreira de Silvio Santos na televisão é um verdadeiro marco da cultura brasileira e reflete uma trajetória única de carisma, inovação e conexão com o público. Desde os primeiros passos no rádio, ele percebeu que tinha um talento especial para entreter e cativar pessoas de todas as idades, e quando migrou para a TV, levou esse dom a um novo patamar. Silvio não era apenas um apresentador comum, ele transformava cada programa em um evento que prendia a atenção de milhões de brasileiros, domingo após domingo. Seus programas se tornaram icônicos porque misturavam diversão, emoção, competitividade e interação direta com o público, criando momentos que se entranharam na memória coletiva do país. Entre os mais lembrados estão o Topa Tudo por Dinheiro, que estimulava a criatividade e a coragem dos participantes, o Show de Calouros, que revelou talentos e deu espaço para sonhos de artistas iniciantes, a Porta da Esperança, que emocionava ao aproximar histórias de vida de quem precisava de apoio, e o Roda a Roda, que misturava entretenimento com expectativa e prêmios, tornando cada episódio uma experiência única. O estilo de apresentação de Silvio era inconfundível, marcado por seu sorriso largo, frases memoráveis, interações espontâneas e uma capacidade rara de fazer cada pessoa que assistia sentir-se próxima dele, como se estivesse participando de uma conversa pessoal. Esse carisma também se estendia para os bastidores, onde ele mantinha uma relação próxima com sua equipe, sempre atento aos detalhes e à qualidade do conteúdo. Além do entretenimento, Silvio Santos deixou um legado cultural profundo ao popularizar programas de auditório que se tornaram referência e modelo para diversas gerações de apresentadores e produtores. Sua presença na televisão contribuiu para definir o formato de programas populares no Brasil, consolidando a ideia de que a TV podia ser divertida, emocionante e acessível a todos. Ele soube equilibrar humor, suspense, emoção e competição de forma magistral, criando momentos que se tornaram parte da história da televisão brasileira. A forma como Silvio combinava simplicidade com grandeza, proximidade com espetáculo, fez com que ele não apenas divertisse, mas também moldasse hábitos, referências culturais e memórias afetivas do público. Cada programa, cada bordão, cada promoção deixava marcas que atravessavam gerações, tornando-o uma figura reconhecível e querida em todo o país. Mesmo após sua morte, a influência de Silvio Santos permanece viva, pois muitos de seus programas continuam sendo exibidos. Novas gerações conhecem sua história e a televisão brasileira ainda se inspira nos formatos que ele criou. Seu legado cultural vai além do entretenimento, mostrando como uma pessoa pode transformar talento, carisma e visão de negócios em algo que une, emociona e entretém milhões de pessoas, tornando-se parte do imaginário coletivo. O empreendedorismo de Silvio Santos é uma das facetas mais impressionantes de sua vida e demonstra como visão, coragem e criatividade podem transformar oportunidades simples em impérios consolidados. Tudo começou com o Baú da Felicidade, um pequeno negócio que ele adquiriu quando ainda buscava maneiras de expandir sua atuação além da televisão. Inicialmente voltado para a venda de brinquedos e móveis,
Silvio percebeu rapidamente que o verdadeiro potencial estava na forma de capitalização e promoções, criando um sistema em que os clientes podiam parcelar compras e ainda concorrer a prêmios. Essa inovação simples, mas genial, fez com que o baú se tornasse uma febre nacional, popularizando o conceito de promoções e sorteios como estratégia de vendas, algo que ainda é referência no mercado brasileiro. Silvio Santos não se limitava a ser apenas o rosto do negócio. Ele participava ativamente de cada decisão, entendendo o público, testando produtos e ajustando estratégias para maximizar resultados. A partir do sucesso do baú, ele deu o passo mais ousado de sua carreira empresarial, a criação do SBT em 1981, que não foi apenas uma emissora de televisão, mas uma plataforma completa para consolidar seu império. No SBT, Silvio implementou programas inovadores, formatos que atraíam públicos variados e estratégias que integravam publicidade, entretenimento e vendas de forma inédita. Ele não via limites entre negócios e criatividade, conseguindo transformar a televisão em um veículo de empreendedorismo, ao mesmo tempo em que consolidava sua marca pessoal. Paralelamente, Silvio expandiu sua atuação para diversas áreas, investindo em empresas de cosméticos, bancos, hotéis e fazendas, sempre com uma visão estratégica e calculada. Cada investimento refletia seu olhar atento para oportunidades, seu entendimento do mercado e sua capacidade de equilibrar risco e retorno. Ele sabia identificar nichos pouco explorados e transformá-los em negócios lucrativos, mantendo sempre a simplicidade em sua imagem pessoal, enquanto trabalhava de maneira incansável para fazer cada projeto prosperar. A construção de seu império também envolveu planejamento a longo prazo, como a aquisição de imóveis e ativos estratégicos que não apenas valorizavam, mas se integravam à sua rede de negócios. Silvio Santos demonstrou uma combinação rara de habilidade para se conectar com o público, criatividade na comunicação e visão empresarial, algo que poucos empreendedores conseguem equilibrar tão bem. Sua capacidade de inovar, criar novas oportunidades e executar ideias de forma prática e eficaz fez com que ele não apenas acumulasse riqueza, mas também consolidasse um legado empresarial duradouro. A expansão do baú da felicidade, a fundação do SBT e os investimentos diversos mostram como Silvio pensava grande, agia com estratégia e nunca deixava de buscar formas de transformar cada projeto em sucesso. Ele provou que o empreendedorismo não é apenas sobre acumular bens, mas sobre entender o mercado, conectar-se com as pessoas e criar sistemas que geram valor contínuo. Cada negócio que Silvio iniciou ou investiu reflete inteligência, planejamento e capacidade de execução, criando uma rede de empresas interligadas que não apenas funcionavam isoladamente, mas se reforçavam mutuamente, garantindo que seu império se mantivesse sólido mesmo diante de desafios. O luxo e o patrimônio pessoal de Silvio Santos refletem não apenas sua capacidade financeira, mas também seu gosto por conforto, qualidade e experiências únicas, sempre combinando funcionalidade com sofisticação. Entre os bens mais impressionantes que ele acumulou ao longo da vida estão suas mansões, cada uma com características que mostravam seu estilo e personalidade. A principal delas, localizada no Morumbi, em São Paulo, era um palacete com mais de 2.000 metros quadrados. Decorada com móveis de madeira maciça, espelhos italianos, tapetes orientais e salas amplas que transmitiam imponência sem perder a sensação de acolhimento. Nesta casa, Silvio viveu momentos de alegria e também desafios, como o sequestro de sua filha Patrícia, mas sempre manteve a residência como um símbolo de sua trajetória e conquistas. Além do Brasil, ele possuía uma casa em Orlando, na Flórida, numa área de luxo chamada Celebration, próxima à Disney, onde podia desfrutar de momentos de descanso longe da imprensa e da rotina intensa de São Paulo, e essa propriedade continua sendo usada pela família, especialmente durante férias. Silvio também investiu no setor hoteleiro com o Hotel Jequitimar, no Guarujá, um resort 5 estrelas de frente para o mar com mais de 300 apartamentos, piscinas, estrutura de lazer completa e uma gestão que ele acompanhou pessoalmente desde a concepção até a inauguração, garantindo que cada detalhe tivesse seu toque e visão. Quando o assunto são veículos, Silvio Santos sempre mostrou uma mistura de discrição e gosto pelo luxo. Nos anos 1970,
Possuía um Chevrolet Camaro, esportivo e chamativo, mas depois passou a optar por modelos mais sóbrios como o Lincoln Town Car e, mais tarde, um Honda Accord, mostrando que seu interesse não estava na ostentação, mas em qualidade e conforto. Ele também era piloto licenciado e chegou a comandar seus próprios jatos executivos, como Gulfstream e Cessna, utilizados para viagens entre São Paulo, Brasília e Orlando, o que refletia sua independência e gosto por mobilidade e autonomia. Fora das cidades, Silvio Santos investiu em grandes propriedades rurais, como a fazenda Tamakave, no Mato Grosso, que chegou a ter 95 mil hectares e mais de 10 mil cabeças de gado, uma verdadeira cidade particular que demonstrava sua capacidade de administrar projetos de grande escala com eficiência e planejamento. Alguns desses bens permanecem ativos, como o Hotel Jequitimar e a casa em Orlando, enquanto outros, como a mansão do Morumbi, permanecem fechados ou sem uso definido, criando uma sensação de mistério e deixando claro que mesmo dentro do luxo é possível existir espaços silenciosos e aguardando decisão. Silvio Santos mostrou que o patrimônio não se resumiu apenas a acumular riquezas, mas a criar locais e experiências que combinassem funcionalidade, prazer, conforto e estilo, refletindo seu gosto pessoal e sua visão de vida. Cada imóvel, carro, avião ou fazenda tinha um propósito, seja de trabalho, descanso ou lazer. E juntos formavam um conjunto que representa o auge da vida de alguém que começou do zero e conquistou o mundo com criatividade, ousadia e atenção aos detalhes. Algumas das curiosidades mais fascinantes sobre os imóveis e bens de Silvio Santos surgem justamente da forma como parte de seu patrimônio permanece hoje, fechada, sem uso ou envolta em mistério, criando um contraste interessante entre a grandeza de sua vida e o silêncio que se instalou após sua partida. A mansão do Morumbi, por exemplo, é talvez o caso mais emblemático. Localizada em um dos bairros mais nobres de São Paulo, a residência permaneceu por décadas como símbolo do sucesso do apresentador, com decoração rica, quartos amplos, piscina, sauna, academia e até uma coleção particular de bonecas, algo que refletia um lado pessoal e lúdico de Silvio. Após sua morte em 2024, a mansão passou a ficar fechada, sem visitantes, portões trancados e jardim tomado pelo mato, transmitindo uma sensação de pausa no tempo, de espaço que guarda memórias, mas não é mais habitado. Apesar de a família afirmar que a casa está em reforma, até hoje não se sabe exatamente quando será reocupada ou se será vendida, e isso gera curiosidade e especulação entre fãs e admiradores. Outro exemplo é a Casa de Orlando, nos Estados Unidos, na região de Celebration, próxima à Disney, que continua sendo utilizada pela família, mas apenas em períodos de férias, mostrando que nem todos os imóveis têm ocupação contínua ou função ativa, mesmo sendo de alto padrão e luxo. Além das residências, o Hotel Jequitimar, que Silvio ajudou a planejar e inaugurar, funciona normalmente, mas por ser um empreendimento de grande porte, também não permite que todos percebam o toque pessoal de seu criador, e muitos detalhes originais permanecem invisíveis para o público, guardados nos bastidores da administração. Entre os carros, alguns modelos históricos, como o Chevrolet Camaro que ele usou nos anos 1970, desaparecem do registro público, deixando fãs e colecionadores curiosos sobre seu destino. A mesma situação ocorre com a fazenda Tamakave, que depois de ter sido vendida e administrada por outros donos, ainda desperta interesse pelo tamanho e pela história, sendo comparada a uma cidade própria. Esses imóveis e bens que permanecem parados ou abandonados mostram que, mesmo com fortuna bilionária e planejamento, há espaços que ficam à espera de decisão ou de um propósito definido. Eles provocam fascínio porque representam a grandiosidade de Silvio Santos e, ao mesmo tempo, um mistério sobre como seu legado físico será preservado ou transformado. Alguns observadores enxergam nisso um símbolo de que nem tudo pode ser controlado, que certos espaços ganham vida própria quando o dono se vai, e que a memória e a história podem ser tão importantes quanto a ocupação prática. Esse contraste entre imóveis ativos e imóveis silenciosos reforça o caráter lendário do apresentador, mostrando que sua presença ainda é sentida mesmo na ausência e que cada propriedade,
conta uma parte da história de alguém que começou humilde, construiu um império e deixou para trás não apenas riqueza, mas enigmas e curiosidades que atraem atenção e despertam imaginação. A gestão da fortuna e o planejamento da herança de Silvio Santos revelam um lado estratégico, cuidadoso e extremamente responsável do apresentador, que entendia que o sucesso de sua vida não se limitava apenas à acumulação de bens, mas também à maneira como eles seriam preservados e transmitidos às futuras gerações. Desde cedo, ele se preocupou em organizar sua vida financeira e empresarial de forma que, ao deixar o mundo, seus filhos e sua esposa não precisassem enfrentar disputas ou confusões que muitas vezes assolam famílias bilionárias. Silvio elaborou testamentos detalhados, conversou pessoalmente com cada filha e com sua esposa, garantindo que todos compreendessem não apenas o valor material do que receberiam, mas também a responsabilidade e o cuidado necessários para manter o império funcionando. Ele distribuiu o patrimônio de maneira estratégica, pensando em equilíbrio, justiça e continuidade dos negócios. Cada uma das 6 filhas recebeu parte significativa dos bens, incluindo dinheiro, imóveis e participações em empresas, de modo que todas tivessem recursos suficientes para sustentar-se e participar ativamente das decisões do grupo familiar. Cíntia e Silvia, do primeiro casamento, e Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, do segundo, foram incluídas de maneira que nenhuma ficasse em desvantagem, criando um ambiente de confiança e harmonia familiar. A viúva, Iris Abravanel, também recebeu uma parcela importante da fortuna, mantendo poder de decisão e estabilidade na gestão das empresas e bens familiares, garantindo que as atividades não fossem interrompidas ou prejudicadas após a morte de Silvio. A organização da herança não se restringiu ao valor monetário, mas também envolveu a sucessão afetiva e a integração das filhas na administração de negócios, permitindo que elas assumissem cargos estratégicos no SBT, em empresas de cosméticos, hotéis e outros empreendimentos. Silvio acompanhou de perto o desenvolvimento das filhas, incentivando que assumissem responsabilidades, tomassem decisões e compreendessem o funcionamento de cada área, preparando-as para gerir a fortuna de maneira inteligente e ética. Um ponto importante desse planejamento foi a prevenção de disputas externas, como ocorreu em relação a impostos sobre recursos mantidos no exterior, onde a família precisou recorrer à justiça para garantir direitos, mas nunca houve conflito interno entre herdeiras. Silvio Santos mostrou que a verdadeira gestão de uma fortuna não se limita a acumular riquezas, mas também a planejar como elas serão preservadas, distribuídas e usadas de forma que mantenham a integridade da família e dos negócios. Esse cuidado evitou que crises ou desentendimentos familiares comprometessem a continuidade do império que ele construiu ao longo de décadas, tornando sua herança não apenas um legado financeiro, mas um exemplo de inteligência, responsabilidade e visão de longo prazo. A sucessão familiar no império de Silvio Santos é um exemplo notável de planejamento, cuidado e visão estratégica, mostrando como ele conseguiu preparar suas filhas para assumir responsabilidades importantes e manter os negócios ativos mesmo após sua morte. Desde cedo, Silvio envolveu as filhas nas atividades empresariais, permitindo que compreendessem o funcionamento das empresas, tomassem decisões e se familiarizassem com cada área, criando uma preparação gradual que combinava experiência prática com orientação direta. Daniela Beiruti, uma das filhas mais envolvidas, assumiu a presidência executiva do SBT, garantindo que a emissora continuasse operando com eficiência e mantendo sua relevância no cenário televisivo brasileiro. Renata Abravanel, a caçula, ocupa atualmente a presidência do conselho do grupo, desempenhando um papel estratégico nas decisões corporativas e mantendo a visão do pai em relação à gestão e ao crescimento do império. Patrícia Abravanel continua à frente de programas importantes, como o programa Silvio Santos, mantendo vivo o estilo de apresentação do pai e fortalecendo a marca familiar na televisão, enquanto Rebeca Abravanel participa do Roda a Roda e outros projetos, contribuindo para que a presença da família permaneça constante no conteúdo da emissora. Silvia Abravanel também atua em programas infantis, consolidando a conexão entre o público e a família Abravanel e garantindo que o legado cultural de Silvio continue sendo transmitido de geração em geração.
Cada filha, ao assumir seu papel, não apenas cuida de bens e empresas, mas também mantém vivo o espírito empreendedor e inovador que caracterizou Silvio Santos, aplicando sua visão, carisma e capacidade de gestão nas atividades diárias. A sucessão familiar envolveu também a continuidade de outros negócios, como a Jequiti Cosméticos, o Hotel Jequitimar e diversas participações em empresas e imóveis, mostrando que a gestão não se limita à televisão, mas abrange todo o patrimônio construído com décadas de trabalho e estratégia. A integração das filhas nos cargos-chave não ocorreu de forma improvisada. Foi resultado de anos de preparo, orientação e confiança, garantindo que cada decisão tomada estivesse alinhada com os princípios e valores do patriarca. Além disso, a sucessão familiar evitou conflitos internos, mantendo a harmonia e a colaboração entre as herdeiras, permitindo que o império continue funcionando de forma organizada e eficiente, sem que disputas ou mal-entendidos comprometessem sua estabilidade. O resultado é uma família estruturada, com cada filha desempenhando papéis complementares que asseguram tanto a continuidade dos negócios quanto a preservação da imagem e da influência de Silvio Santos. Essa sucessão demonstra como é possível transmitir conhecimento, responsabilidades e legado de forma planejada, criando uma continuidade que respeita o esforço e a visão do fundador, enquanto capacita a próxima geração para inovar, adaptar-se e prosperar. Mesmo com um planejamento de herança extremamente organizado e sem conflitos internos, Silvio Santos e sua família enfrentaram desafios externos que colocaram à prova a gestão de sua fortuna, especialmente em relação a impostos sobre bens mantidos no exterior. Após a morte de Silvio, o governo do estado de São Paulo tentou cobrar tributos sobre cerca de 29 milhões de reais que estavam depositados em contas fora do país, questionando se esses valores deveriam ser incluídos na base de cálculo do imposto estadual. A família, orientada por advogados e com total consciência do planejamento estratégico que Silvio havia feito, entrou na justiça para contestar a cobrança, argumentando que os recursos não deveriam ser tributados pelo Estado por estarem fora do território brasileiro, mantendo assim a integridade e a distribuição previamente planejada pelo patriarca. O processo gerou atenção na mídia, pois mesmo diante de uma família famosa e querida pelo público, surgia a percepção de que bens e fortuna não garantem imunidade a disputas legais e que questões fiscais podem se tornar complicadas, exigindo conhecimento, paciência e ação estratégica. A Justiça concedeu uma liminar favorável à família, suspendendo temporariamente a cobrança do imposto, demonstrando que o planejamento financeiro e jurídico bem estruturado de Silvio Santos funcionava mesmo após sua morte, protegendo os interesses de suas filhas e da viúva. Essa disputa também evidenciou a importância de possuir uma estrutura empresarial e patrimonial organizada, com acompanhamento profissional, para enfrentar situações inesperadas, mostrando que o controle sobre a própria herança envolve mais do que apenas dividir bens, mas também assegurar que eles não sejam comprometidos por ações externas. A família permaneceu unida durante o processo, sem criar atritos internos, reforçando o legado de harmonia e responsabilidade que Silvio sempre cultivou. A contestação da cobrança de impostos deixou claro que, mesmo quando se trata de bilionários e de uma herança consolidada, a vigilância sobre regras fiscais e legais é essencial, e que a herança planejada por Silvio não se limitava à riqueza ou bens, mas incluía também estratégias de proteção e continuidade. A disputa judicial mostrou que a fortuna de Silvio Santos era complexa e abrangente, envolvendo múltiplos ativos e jurisdições, o que exigia atenção detalhada para garantir que cada item permanecesse protegido. Ao lidar com o governo de forma organizada, a família demonstrou que planejamento, conhecimento e ação coordenada são capazes de manter o patrimônio intacto, mesmo diante de desafios externos. Essa situação reforçou a imagem de Silvio como alguém que pensava não apenas em acumular riqueza, mas em como proteger seu legado e preparar seus herdeiros para administrar questões delicadas e complexas, garantindo que sua história e seu império permanecessem intactos. O conflito com o governo foi resolvido sem abalar os negócios e sem gerar tensões entre as filhas, provando que a gestão estratégica da herança funcionava como um sistema sólido e confiável.
O contraste entre riqueza e simplicidade na vida de Silvio Santos é um dos aspectos mais fascinantes de sua trajetória, pois mostra como alguém pode construir um império bilionário sem perder a essência de sua personalidade e valores. Apesar de possuir mansões grandiosas, carros de luxo, jatinhos particulares, hotéis, fazendas e participações em empresas de diversos setores, Silvio nunca se deixou levar pela ostentação exagerada, preferindo uma postura discreta e acessível que o tornava próximo do público e admirado por sua autenticidade. Ele circulava pelas ruas dirigindo seus próprios carros, muitas vezes modelos comuns como o Honda Accord, presente de amigos, demonstrando que seu interesse não estava em impressionar com status, mas em usufruir do que possuía com conforto e praticidade. Nos jatinhos que possuía e pilotava pessoalmente, a simplicidade também se fazia presente, pois o prazer de voar era mais importante do que o luxo em si, e ele aproveitava cada viagem para conciliar trabalho e momentos de descanso. Nas mansões, embora algumas fossem palacetes com centenas de metros quadrados, decoração requintada e ambientes sofisticados, Silvio mantinha hábitos que demonstravam seu lado humano e simples, como coleções pessoais, atenção à família e dedicação aos detalhes que realmente importavam, sem se prender a exageros desnecessários ou exibição pública. Essa dualidade era percebida também na forma como conduzia seus negócios, misturando ousadia e inteligência com um estilo direto, descomplicado e prático, mostrando que grandeza não depende de aparência, mas de visão, estratégia e capacidade de execução. O Baú da Felicidade, por exemplo, foi um empreendimento que cresceu exponencialmente, não apenas pelo capital investido, mas pela criatividade e capacidade de entender o público, demonstrando que simplicidade de ideia aliada à execução eficiente gera resultados extraordinários. A criação do SBT, os programas de sucesso, os investimentos em hotéis, cosméticos e fazendas refletem uma mente visionária que sabia equilibrar crescimento e moderação, mostrando que o acúmulo de riqueza não precisava se traduzir em ostentação exagerada, mas sim em construção de valor, legado e experiências significativas. Silvio Santos combinava carisma, proximidade com o público e hábitos simples com uma gestão empresarial impecável, criando um contraste que cativava e inspirava. Ele não precisava exibir cada conquista, pois sua presença, criatividade e história falavam mais alto do que qualquer demonstração de riqueza. Mesmo diante de um império que impressiona pelo tamanho e pela diversidade de ativos, a simplicidade permanecia como marca registrada. Lembrando que grandeza não é medida apenas por bens materiais, mas por inteligência, caráter, visão e impacto cultural. Esse contraste entre riqueza e simplicidade tornou Silvio Santos um ícone único, capaz de transitar entre o luxo absoluto e a vida prática, mostrando que se pode ter poder, fortuna e influência sem perder a conexão com valores fundamentais, humanidade e autenticidade. O legado duradouro de Silvio Santos é um reflexo de sua capacidade única de transformar entretenimento em cultura e de criar uma marca que ultrapassa gerações, impactando de forma profunda a mídia brasileira e a memória coletiva do país. Desde os primeiros programas de auditório até a construção do SBT, Silvio demonstrou um talento raro para entender o público, conectar-se com ele de maneira direta e criar momentos que se tornaram ícones da televisão. Programas como Show de Calouros, Topa Tudo por Dinheiro, Porta da Esperança e Roda a Roda não apenas divertiam, mas também criavam vínculos emocionais com milhões de brasileiros, tornando o apresentador uma presença constante nos lares e na imaginação popular. Sua voz, carisma, sorriso largo e jeito único de conduzir os programas deixaram marcas que até hoje são lembradas, estudadas e replicadas, evidenciando a influência que teve sobre comunicadores e artistas de diversas gerações. Além do impacto televisivo, Silvio Santos construiu um império empresarial que ampliou seu legado, mostrando que era possível unir criatividade, empreendedorismo e inovação em um modelo de negócio sólido e duradouro. O SBT continua sendo um canal relevante, com programação diversificada e presença constante na televisão aberta, mantendo viva a essência e a filosofia de entretenimento do fundador, enquanto programas apresentados por suas filhas preservam o estilo e a memória de sua carreira.
A influência cultural de Silvio também se manifesta na forma como consolidou ícones da mídia e criou referências que entraram no cotidiano brasileiro, com bordões, expressões, dinâmicas de programas e personagens que permanecem na memória coletiva. Seu legado é também um exemplo de planejamento e visão estratégica, pois deixou não apenas bens materiais e empresas, mas uma estrutura organizada que permite a continuidade de sua obra sem rupturas, demonstrando que sua preocupação ia além da fama e da fortuna, abrangendo a preservação do patrimônio familiar e da identidade construída ao longo de décadas. As filhas, assumindo cargos estratégicos no SBT e em outros negócios, garantem que sua visão seja perpetuada, que decisões importantes continuem sendo tomadas com inteligência e cuidado, e que a memória de Silvio permaneça viva tanto na mídia quanto na cultura empresarial. A forma como ele integrou simplicidade e grandeza em sua vida também faz parte do legado, ensinando que é possível conquistar poder e riqueza sem perder a autenticidade e conexão com o público. Silvio Santos é lembrado não apenas por ser o único apresentador bilionário do Brasil, mas por ter criado um modelo de entretenimento e gestão que continua inspirando profissionais da mídia, empresários e toda uma geração que cresceu assistindo e admirando suas atitudes, criatividade e presença única.